Olá, olá, 21 de outubro de 2020, confira os destaques desta quarta-feira. Após denúncias de violência, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa vai ouvir esposa de deputado Fábio Macedo. Sistema Difusor abre novo espaço para candidatos à Prefeitura de São Luís no rádio e na TV apresentarem suas propostas. Na sabatina do dia, o candidato é Hertes Dias, do PSTU. Confira ainda a agenda dos candidatos a prefeito da capital para esta quarta-feira. Fique ligado na TV Difusor e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá que mais um dia já começou, estamos juntos outra vez, unindo todo o Maranhão através da informação. Juntos aqui no Bom Dia, o telejornal que há mais tempo está no ar na TV, no nosso estado, na TV Maranhense. Obrigado a você por audiência que só cresce, seus amigos aí em Imperatriz, em Caxias, Santa Inês, Açailândia, Codó, os amigos em Balsas acompanhando a nossa programação. O nosso muito obrigado em nome de toda a nossa equipe, que olha, não é pequena não, viu? Chega na madrugada aqui para fazer esse telejornal que você tem até às 8 horas da manhã, com muita informação quando chega o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. São 7 horas e mais um minuto, 7 horas e um minuto. Após denúncias de violência, a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa vai ouvir a esposa do deputado Fábio Macedo. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Ericeira, nesse momento, que está inclusive lá na Assembleia Legislativa do Estado. O Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A Procuradoria da Mulher se manifestou a respeito deste caso, convidou a Lorena Macedo, que é esposa do deputado estadual Fábio Macedo, que é presidente estadual do Partido Republicanos aqui do estado do Maranhão. Ela foi convidada pela Procuradoria da Mulher, esse caso que veio à tona no último final de semana, inclusive já envolve uma batalha judicial. A Lorena Macedo, esposa do deputado Fábio Macedo, fez graves denúncias, inclusive em contato com a produção da TV Difusora. Foram várias ameaças aí, violência doméstica de várias formas, de vários tipos, que foram denunciadas pela esposa do deputado Fábio Macedo, que inclusive já entrou, segundo ela mesma declarou à produção da TV Difusora, com o processo de divórcio. Ainda é esposa dele, entrou com o processo de divórcio, mas permanece sendo esposa do deputado. Ela relatou à nossa produção da TV Difusora, como eu disse, violência doméstica praticada de várias formas, entre elas física, moral, psicológica, patrimonial, segundo denúncia da própria esposa do parlamentar. A nota aqui da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, a Procuradora da Mulher se manifestou, a deputada Helena Dualib, diz o seguinte: ao tomar conhecimento das notícias envolvendo o parlamentar, a Procuradoria decidiu solicitar cópia do processo relacionado ao caso, esse processo que tramita na 2ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís, e após isso convidou a esposa, como dissemos aqui, a esposa do deputado Lorena Melo Macedo, para trazer informações que ainda são necessárias para entender e também esclarecimento dos fatos narrados nos referidos meios de comunicação. Portanto, a deputada Lorena Macedo foi chamada aqui para prestar esclarecimentos a respeito destas acusações, deste assunto envolvendo o presidente do Republicanos, o deputado Fábio Macedo. Por nota, o deputado se manifestou negando as acusações. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eduardo Ericeira ao vivo com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 3 minutos, não perca a hora, 7h03. Olha, uma campanha segue orientando síndicos e administradores de condomínios sobre o procedimento em casos de violência contra a mulher. Uma lei aprovada esse ano no estado torna a denúncia obrigatória. Este condomínio, localizado na Ponta da Areia, já aderiu à campanha que tem o intuito de proteger possíveis vítimas de violência doméstica e familiar. Aqui, por exemplo, o síndico foi orientado sobre como agir em casos como esse. Além dos funcionários do corpo diretivo do condomínio, também os moradores têm obrigação para denunciar. Durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, muitos casos de violência contra a mulher, principalmente, ocorreram devido ao confinamento. A campanha Condomínio Responsável Mulheres Seguras visa exatamente impulsionar que esse tipo de ocorrência seja denunciada às autoridades policiais. Essa legislação, ela obriga não só que síndicos e administradores realizem denúncia de violência doméstica no ambiente do condomínio, mas também que elas divulguem esse material
na área comum, né, nas plataformas digitais, nos elevadores. No Maranhão está em vigor desde julho desse ano uma lei que estabelece que os condomínios residenciais localizados no estado do Maranhão, por meio de seus síndicos ou administradores devidamente constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Polícia Civil ou à Brigada Militar quando houver em suas unidades condominiais ou nas áreas comuns a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Quem deixa de comunicar o fato, mesmo depois de tomar conhecimento, poderá também responder criminalmente. Eles podem sofrer pena de multa de R$ 500 a R$ 10 mil, dependendo da infração. São 7 horas e mais 5 minutos, 7h05. Nós vamos agora às notícias da região Tocantina, porque o Geisel Nascimento está comigo e traz detalhes sobre uma operação da Polícia Civil realizada em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ô Geisel, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Adalberto. É isso mesmo, meu querido. Foi uma operação conjunta das polícias. Foi a Polícia da Civil, juntamente com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e também o CRAS, onde receberam uma denúncia anônima da comunidade, onde essa clínica de dependência química ela é localizada no município de Governador Edson Lobão, onde estariam recebendo maus tratos. Essa equipe toda se deslocou até essa clínica e constatou, localizado no povoado Bananal, município do Governador Edson Lobão, na questão de busca e apreensão e verificação das condições dessas pessoas que estão ali. E foi verificado condições médicas e sanitárias da clínica, bem como verificaram também denúncia de maus tratos e violência psíquica contra os internos. Após essa denúncia, Adalberto, de alguns ex-internos, foi feita a investigação e, consequentemente, a representação junto ao judiciário local, que resultou na emissão do mandado de busca e apreensão. E na data de hoje, após esse cumprimento, não foram constatadas nenhuma situação criminal, apenas irregularidades médico-administrativas, sendo fixados prazos para que essa equipe resolva essa situação. E recebendo sempre aquela denúncia e a participação da população através do Disque Denúncia 99 98479 7141. E uma outra informação, Adalberto, é que o Fórum de Justiça do município de Carolina foi alvo de assalto. A 222 quilômetros aqui de Imperatriz, 2 homens invadiram o Fórum de Justiça e renderam o vigilante. No momento que eles entraram, eles levaram drogas e dinheiro que faziam parte de um processo. O crime aconteceu no domingo, mas somente hoje a Polícia Militar divulgou esse caso. A Polícia Civil também está investigando e, segundo eles, os suspeitos são daqui de Imperatriz. E um deles já possui mandado de prisão em aberto por participação de um roubo em uma residência de um vereador, Adalberto. Voltamos com você aí no estúdio na capital, desejando um bom dia para você, um ótimo trabalho a todos aí na TV Difusora. Obrigado, Geisel. Bom dia a todos aí na região Tocantina também. Você ligado aqui no Bom Dia, são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, já no próximo bloco, segundo, terceiro bloco, você sabe, Sabatina ao vivo na TV Difusora, a participação do nosso colunista John Coutrin, hoje com o candidato Hertes Dias do PSTU. Você vai então participar, as pessoas participaram gravando perguntas, inclusive, que daqui a pouco o candidato vai ter a oportunidade de escolher aí os números. Já a gente dá sequência aqui à nossa Sabatina. Vamos falar agora de eleições 2020? Por falar em Sabatina, um entrevistado de ontem na série de Sabatinas do Hora D com os candidatos a prefeito de São José de Ribamar foi Eudes Sampaio, do PTB. Eudes Sampaio e assessores foram recebidos pela direção de jornalismo da TV Difusora. Ele é o atual prefeito de São José de Ribamar. Foi eleito como vice na última eleição, há 1 ano e meio assumiu a prefeitura e agora tenta a reeleição. Na Sabatina, a apresentadora do Hora D, Kate Almeida, questionou sobre saúde, abastecimento de água, turismo, mobilidade, educação. Os candidatos respondem também a perguntas feitas pelos eleitores. De um total de 20, eles escolhem 3, sem saber previamente o conteúdo delas. Eudes Sampaio, por exemplo, respondeu sobre transporte, pavimentação e coleta de lixo. Muito importante agradecer à Difusora por essa oportunidade. Nós temos nesse momento aí contato com a população,
com o jornalismo da Difusora e tivemos sim a oportunidade de mostrar ao povo de São José de Ribamar o que nós temos a oferecer nos próximos 4 anos enquanto gestores públicos, enquanto servidores públicos. Eudes Sampaio é do PTB, Coligação para a Frente Ribamar, que conta ainda com os partidos Cidadania, Solidariedade, PP e PROS. A sabatina segue até sexta-feira com a participação de todos os candidatos a prefeito de Ribamar. A sabatina no programa Hora D, com candidatos à Prefeitura de São José de Ribamar, segue hoje com Magão, do PSOL. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para essa quarta-feira. Vamos ver. O candidato Duarte Júnior, do Republicanos pela Manhã, participa de sessão na Assembleia Legislativa e de sabatina em um portal local. À tarde, ele participa de outra sabatina em emissora de TV e à noite de live de um jornal aqui de São Luís. Bira do Pindaré, do PSB pela Manhã, participa de sabatina em emissora local e tem reunião com a diretoria do Conselho Regional de Farmácia. À tarde, caminha no bairro do São Francisco. À noite, tem reunião com lideranças religiosas de matriz africana. O candidato Geisael Marques, da Rede Sustentabilidade pela Manhã, participa de ação de campanha na Vila Luizão. À tarde, tem reunião com a coordenação de campanha e lideranças. E à noite, participa de culto na Assembleia de Deus. Hertes Dias, do PSTU, pela Manhã, participa de sabatina no Sistema Difusora. À noite, acompanha a live com candidata. O candidato Neto Evangelista, do Democratas pela Manhã, visita comerciantes do bairro João de Deus. À tarde, grava material de campanha e concede entrevista para a emissora de rádio local. Silvio Antônio, do PRTB, pela Manhã, visita bairros na Avenida dos Holandeses. À tarde, grava material de campanha e à noite tem reunião com a equipe de campanha. Rubem Júnior, pela Manhã, participa de programa em emissora de rádio. Faz caminhada na Redenção, Filipinho. À tarde, participa de programa em emissora de TV. Faz caminhada na Coab Anil 1, na Aurora, e tem entrevista em emissora de TV. Iglesio Moisés, pela Manhã, tem atividade parlamentar. À tarde, reunião com coordenação de campanha. Encontro com a diretoria do Conselho Regional de Farmácia. E à noite, reunião com a comunidade do bairro da Coab. Franklin Douglas, pela Manhã, grava para a emissora local. À tarde, grava podcast e programa de TV. E à noite, tem reunião com a equipe de comunicação da campanha. Eduardo Braide, pela Manhã, tem reunião com a equipe da Coligação para a Frente São Luís. À tarde, grava programa para o horário eleitoral. E à noite, tem encontro com guardas municipais. Só uma correção na agenda do candidato Bira do Pindaré. À tarde, ele tem encontro no São Cristóvão e não São Francisco, como nós falamos ainda há pouco. Os demais candidatos não enviaram agenda até o fechamento desta edição. São 7 horas e mais 12 minutos. O programa Ponto e Vírgula na Difusora FM vai dar oportunidade ao confronto de ideias entre os candidatos, vai fazer debate também. E um outro espaço vai ser aberto para os candidatos a prefeito de São Luís no programa Hora D. Os detalhes foram acertados em reunião ontem. Definiu a ordem dos candidatos à Prefeitura de São Luís na sabatina que vai acontecer no programa Hora D e também espaços democráticos que serão abertos no rádio. A gente tem feito o nosso papel, que é garantir ao eleitor esse espaço aqui dentro do sistema difusora como um todo, né, no seu portal, na rádio, na televisão, para que o eleitor possa ter contato com as ideias, né, de seus candidatos e possa escolher e tenha um voto mais consciente. Então a gente fez hoje o sorteio de uma sabatina, né, no Hora D com todos os candidatos de São Luís e a gente também aproveitou a oportunidade e abriu espaço para que o programa Ponto e Vírgula pudesse apresentar suas propostas de espaço dentro do programa, que tem espaço na Difusora FM, que é um pinga-fogo. No programa Ponto e Vírgula, de 2 a 6 de novembro, os candidatos irão discutir ideias em dupla. As duplas sorteadas foram: dia 2 de novembro, Eduardo Braide e Geisael; dia 3 de novembro, Neto Evangelista e Hertes Dias; dia 4 de novembro, Franklin Douglas e Iglesio; dia 5 de novembro, Rubens Júnior e Duarte Júnior; dia 6 de novembro, Silvio Antônio e Bira do Pindaré. No dia 11 de novembro, haverá o debate com a participação de todos os candidatos, também no programa Ponto e Vírgula. O Ponto e Vírgula oferece como contribuição democrática para a eleição de São Luís a possibilidade de ouvir todo mundo. Vamos ouvir via debate, vamos ouvir via sabatina, vamos colocá-los para que eles se confrontem e apresenta as propostas que tem para São Luís para os próximos 4 anos. As pessoas podem ter acesso às propostas, às ideias dos candidatos. É uma oportunidade para as pessoas conhecerem quem são os candidatos na verdade, né? E poderem tirar suas dúvidas e poder escolher a melhor opção, né? São 7 horas e 14 minutos. Você ainda não faz parte da comunidade YesGo?
Não perca mais tempo e nem as vantagens que a Yetgo oferece para os seus motoristas e usuários. Para o motorista, 100% do valor das corridas e premiações por meta. Para o usuário, mais economia, conforto, agilidade e sem tarifa dinâmica. A Yetgo também conta com toda a segurança para mulheres que se cadastrarem para serem motoristas. E você, que é taxista, não fique parado no ponto. Você também pode se cadastrar e ser o motorista Yetgo. É mais uma forma de aumentar a sua renda. Serviços de qualidade e preço justo é na Yetgo. Baixe o aplicativo nas plataformas Play Store ou App Store e venha fazer parte da comunidade Yetgo. Seja qual for o seu destino, vá de Yetgo. No próximo bloco, confira a sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Hertes Dias, do PSTU, é o nosso entrevistado aqui no estúdio. A gente volta já, um instante só. O Sistema Difusora volta a falar das eleições de 2020. É hora da sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Nós estamos agora ao vivo na Rádio Difusora FM para todo o estado e a TV, além da TV Difusora também para todo o Maranhão. O entrevistado de hoje é o candidato Hertes Dias, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Natural de São José de Ribamar, Hertes Dias tem 49 anos, é professor de História da Rede Pública Municipal e Estadual. Ele se candidatou a vice-presidente do Brasil na chapa com Vera Dias no ano de 2018. É cofundador do movimento Hip Hop Quilombo Urbano, considerado uma das mais antigas organizações de hip hop do país, e é com ele que nós conversamos a partir de agora. O reloginho começa a rodar, perguntas para Hertes Dias. Candidato, bom dia. Opa. Primeira pergunta que a gente faz é: qual é a marca desse governo alternativo socialista do PSTU chegando à prefeitura de São Luís? Então, primeiramente, bom dia ao John, bom dia ao Adalberto, aos ouvintes, aos telespectadores da Difusora. Só duas correções. A companheira a qual eu fui vice é Vera Lúcia, o nome dela. Perdão. E o outro é que ontem eu completei 50 anos, não é mais 49 anos, meio século aí de existência. Então, olha só, primeiro a gente tem que compreender que o mundo, o Brasil, o Maranhão e, portanto, São Luís está passando por uma das maiores crises da história do capitalismo. É a maior crise. Os nossos pais, os nossos avós e nós não enfrentamos nada parecido, mas é o que está no horizonte. Então, muito ataque à classe trabalhadora, e isso atravessado por uma crise pandêmica no Brasil. Nós temos um governo de ultradireita que é racista, machista, LGBT-fóbico, que quer empurrar o país para um processo de recolonização, e, portanto, recolonização está combinado a um processo de semi-escravidão, isso já está muito claro aí, desemprego, redução de salários, ampliação da jornada de trabalho, terceirização, informalidade. Esse é o processo que está colocado. Para que essa crise não seja jogada na classe trabalhadora, sobre as costas da nossa classe, nós estamos apresentando um projeto, um programa emergencial. Essa é uma das marcas do nosso governo. É justamente ter lado, governar para a classe trabalhadora. Os que falam que vão governar para todos estão mentindo. Disputa da Prefeitura de São Luís é disputa por orçamento. É para onde vai o orçamento? Se vai de fato para atender o conjunto da população ou se vai para atender os interesses de uma parte minoritária. Ou se vai continuar existindo o privilégio dos grandes grupos econômicos, por exemplo, como Mateus, que em plena pandemia se transformou no nono mais poderoso do Brasil, ou se a gente vai reverter esse processo em favor dos trabalhadores, inclusive do Mateus, que tem um ticket de alimentação de R$100 por mês, que é semi-escravidão. Para que a gente possa implementar isso, tem que ter os conselhos populares. Ou seja, só é possível aplicar esse programa emergencial apoiado nos conselhos populares, construído a partir da organização dos trabalhadores. Vamos para a pergunta do João. Eu queria só que o senhor não citasse nominalmente. Fique à vontade para fazer a crítica, só para que a gente não tenha que abrir espaço depois de direito para outra instituição ou candidato. João Coutrin, sua pergunta. Muito bem, Regis, seja bem-vindo aqui à sabatina. Bom, o senhor falou em conselhos populares. Acho muito interessante essa sua proposta. E eu queria saber como se daria, portanto, já que você sempre diz que já foi implantado na década de 80, não é isso? Isso, na década de 80. E como seria implantado aqui em São Luís esses conselhos populares? Então, olha só, nós estamos discutindo o seguinte: o governar não tem a ver só com a técnica,
nem com competência, como os outros estão falando. Teve um debate ontem aí que foi um jogando a podridão do outro, eles todos são isso, mas estão falando que são experientes. Não é só isso, tem a ver com correlação de forças. Então, a organização dos conselhos populares é para que a gente tenha a força suficiente para que a gente possa aplicar o nosso programa. O que significa isso? A área de educação, eu sou professor. Eles estão falando que eles são competentes. Nós administramos turmas superlotadas, quente. Como é que o professor que administra uma turma ou que administra uma escola não consegue administrar a verba da educação? A verba da educação vai ser administrada por professores, pais de alunos, trabalhadores em geral da educação, que vão discutir como e onde vai ser implementado 100% do orçamento da educação. O mesmo serve para a área da saúde, aí vários trabalhadores salvando vida e morrendo. Por que esses trabalhadores da área de saúde não podem administrar a verba da saúde? Então, os conselhos populares é para que a classe trabalhadora pode decidir onde e como tem que ser aplicado os recursos. Nós estamos apresentando de onde vai ser tirado. Os outros estão dizendo como eles vão fazer. Nós estamos dizendo o contrário. O recurso é esse. Quem vai dizer como e onde tem que ser aplicado é a classe trabalhadora. Seria uma espécie de orçamento participativo? Não, porque o orçamento participativo não chega nem a 1%. Vai ser 100% do orçamento. Por exemplo, o secretário. Não vai ser o PSTU que vai indicar. Então, secretário, equipe de educação, são os trabalhadores da área de educação que vão indicar aquele que vai gerir as verbas da educação. A mesma coisa serve para o transporte coletivo, serve para a saúde, serve para saneamento básico. Então, é 100% do orçamento que a gente está discutindo. Qual é o diferencial da proposta do PSTU em relação às outras propostas que estão aí, para o enfrentamento daquilo que o senhor falou inicialmente, que é prioridade, que é essa questão da pandemia, né? A gente vive realmente um momento diferenciado. Como lidar com essa situação e quais são as propostas, de fato, para essa área? A pandemia ela escancarou a desigualdade social e racial do mundo e do Brasil. Em primeiro lugar, a gente queria denunciar esses governos federal, estadual e municipal que abraçaram uma política genocida. 80% das pessoas que são afetadas pelo coronavírus, que são internadas, elas têm algum tipo de sequela, sobretudo neurológico. Nós teremos uma geração de pessoas sequeladas. Eles estão escondendo agora porque é um processo eleitoral. Tinha que ter um auxílio emergencial e tinha que ter quarentena plena para todos. 4 meses, evidentemente, mesmo que sem vacina, você teria contido essa pandemia. Mas o que prevaleceu foi o lucro acima da vida. Enquanto estava no condomínio de luxo o coronavírus, era fique em casa, porque a vida dos ricos importa. Começou a descer para a periferia, fique em casa se puder. Começou a matar em massa, o Edivaldo Holanda e o Flávio Dino, que se colocavam contra Bolsonaro, abraçaram a política de Bolsonaro. São mais de 150 mil pessoas que morreram no Brasil, fora a subnotificação. As vidas das pessoas parece que não importa nada. Vários grupos econômicos aqui, que não são serviços essenciais, continuaram funcionando tranquilamente. Então, para conter inclusive a pandemia, que tem a ver com a área de saúde também, nós vamos incorporar todos os hospitais privados ao SUS. Apenas 46% da verba do SUS é aplicada nos serviços públicos. Obviamente que 54% vai ser transferido para os hospitais privados. Vai acabar a fila dupla. Fila dupla, vai ser fila única. Onde o indivíduo aqui do bairro que me adotou, o bairro da Liberdade, o quilômetro da Liberdade, vai se consultar, é o mesmo onde o Playboy lá da Península vai se consultar. Vai acabar, é um absurdo, em plena pandemia, ter fila dupla na área de saúde. Bom, Hertz, dando de saúde para a educação, eu queria saber qual é a proposta do PSTU, sua proposta relacionada à educação em São Luís, já que o senhor é professor. Isso. O senhor atua na área, o senhor conhece bem, não é? A realidade da educação aqui em São Luís. E eu queria saber como você pensa a educação. Por exemplo, você é a favor de escolas em tempo integral? Você é a favor de construção de novas escolas? Tem essa questão dos anexos também, que é muito discutida na capital maranhense. Todas as eleições se coloca isso em pauta. Eu queria saber qual é a sua proposta em relação a isso. Escola em tempo integral, sim, mas não pode ser de maneira compulsória, como está acontecendo em relação ao Estado. A gente está defendendo 30% da verba do orçamento da Prefeitura para a educação, é apenas 20% atualmente. 6% para a educação inclusiva, que é um problema gravíssimo que a gente tem que enfrentar. Metade das escolas de São Luís estão com problemas estruturais gravíssimos. Darcy Ribeiro, ali nos Africanos, não é uma escola, é um complexo educacional. Está interditado.
porque está caindo aos pedaços. Então isso é um absurdo. Agora, para que essa verba não seja essa verba pouca que tem agora no orçamento de 2021, que é 200 ou 300 milhões a menos do que de 2020, nós vamos ter que fazer a auditagem da dívida pública, que ninguém sabe quem se beneficia dela, como ela foi feita, para que a gente possa suspender a dívida pública, que é mais de 20% do orçamento da Prefeitura Municipal de São Luís, e nós vamos cobrar também os grandes devedores de São Luís. Apenas os 15 maiores devedores de São Luís devem mais de 4 bilhões de reais, é mais do que o orçamento. Quando é na periferia que o indivíduo compra um carro, compra uma geladeira, compra uma televisão, não paga, a loja toma. Apartamento popular, passou 3 meses sem pagar, o banco vai e toma. Por que que esses indivíduos podem dever essa quantidade, essa dinheirama, e a prefeitura não faz absolutamente nada? Parece terra sem lei. Aliás, terra com lei para burguês, para quem tem recursos. Nós vamos entrar com a ação para que esses indivíduos possam restituir esse dinheiro aos cofres públicos. Uma das propostas do PSTU para as cidades é a estatização do transporte e tarifa zero. Como é que isso vai funcionar aqui em São Luís? Então, olha só, tem uma empresa, uma companhia municipal de transportes coletivos. Aqui em São Luís tem, só que ela não está ativada, nós vamos reativar ela. O que aconteceu? Pegaram o transporte coletivo, entregaram na mão dos empresários, que é isso aí, com a polêmica lá em relação ao terminal da Praia Grande. Quem reforma, quem não reforma, aquilo ali, que está para cair na cabeça das pessoas. Além de entregar a frota a esses grupos econômicos, e é justamente a privatização que constrói, que cria as máfias, a prefeitura ainda transfere por ano mais de 20 milhões de reais para esses empresários. 20 milhões de reais. O que a gente está defendendo? Que os transportes coletivos sejam controlados pela prefeitura através da Companhia Municipal de Transporte, que já existe, que a gente vai reativar, e quem vai subsidiar o transporte coletivo são os grandes empresários, porque trabalhador pega transporte coletivo é para ir para o trabalho. Se é para ir para o trabalho, quem tem que bancar são os grandes grupos econômicos. Subsidiando o transporte coletivo, aí você garante tarifa zero ou tarifa social para os trabalhadores e pode estender o direito ao passe livre tanto para o estudante como para o trabalhador desempregado que não pode estar pagando passagem se está desempregado. Você falou de grandes empresários subsidiar, financiar. De que forma? Qual recurso a prefeitura, o senhor usaria para, por exemplo, forçar os empresários a financiar isso? Olha, você tem os 3 recursos municipais, né? ITBI, você tem o IPTU, que pode ser um IPTU progressivo, você também tem o ISS, que pode ser até 5%, geralmente os grandes empresários têm até isenção em relação a isso, os grandes grupos têm isenção em relação a isso. O que a gente precisa entender, por isso que eu estou falando que é correlação de forças, porque nós, no governo de São Luís, organizado a partir dos conselhos populares, você tem uma força política e material, porque não é qualquer cidade, é a capital, para exercer pressão, inclusive sobre o governo estadual, por exemplo, para que o governo estadual possa deixar de dar isenção de imposto para grandes grupos econômicos, ICMS, etc. Então, se o próprio governo estadual começa a arrecadar mais, tem mais transferência, inclusive, para a prefeitura. João Coutinho. Muito bem, então o senhor falou aí sobre a questão dos empresários financiários e também a questão dos impostos, Isso. não é? Além disso, paralelo a isso, a questão de mobilidade urbana é sempre importante falar não só dos transportes. Mobilidade não é só isso. Isso. Não sei se você concorda comigo. Claro. Eu queria saber, além dessa questão de transporte público, o que o senhor pensa para a cidade em relação à mobilidade urbana, facilitar a vida do cidadão, que às vezes precisa de uma ciclovia, precisa de calçadas adequadas. Como o senhor pensa em relação a isso? Então, perfeito isso aí. Olha só, a cidade ela não é planejada para a circulação de pessoas. A cidade é planejada para a circulação de mercadoria, circulação de capital e, no limite, circulação de carros, certo? Os operários, que são aqueles que produzem a riqueza, não tem nada aqui que não foi produzido pela classe operária. Nada, nada. Os condomínios de luxo é tudo produzido, construído pela classe operária, por exemplo, do bairro do Coroadinho, bairro de Fátima, Liberdade, etc. Esses indivíduos, em grande parte, eles andam de bicicleta, por exemplo, correndo risco. Está entendendo? As pessoas que constroem a riqueza não têm ciclovia, 18 quilômetros de ciclovia e mesmo assim nem toda ela é transitável. Então é criar condições para que os transportes que não sejam motorizados possam circular adequadamente, não só para ciclista, mas também para pedestre. Que é um desrespeito para as pessoas que têm deficiência. Você tirou a proposta de um semáforo sonoro dali
próximo das escolas de cego, jogou mais para cima, alegando que isso poderia prejudicar o hospital, que é o São Domingos, que está ali. É um absurdo isso. E mais à frente você tem várias lojas com indivíduo com som altíssimo. Por quê? Porque são grupos econômicos. Então, esse é um elemento fundamental. 2, tem a ver também com as construtoras, com as empreiteiras, porque São Luís ela é toda construída, o planejamento dela de acordo com a especulação imobiliária. E isso também tem a ver com a questão da urbanização, tem a ver com a questão da locomoção em São Luís. Então tem os bairros que são os mais antigos, mais populosos, são menos assistidos. E condomínio de luxo que surgiu há 5, 10 anos tem toda a estrutura. Então é isso que a gente, além de VLT, de BRT, que é importante também. Candidato, aqui na tela a gente tem 20 perguntas de temas diferentes feitas pelos eleitores. Olha só, do número 1 ao número 20. A gente tem aí o nome das pessoas e o bairro em que elas residem também. Eu queria que o senhor escolhesse 3 para que depois do intervalo o senhor respondesse então a essas perguntas, por favor. Tá bom, vamos aqui com... deixa eu ver... Elisete. Tá, número? Vila Luizão, número 3. Número 3. Certo, a Raimunda aí do Monte Castelo, que é um bairro que eu morei durante um tempo. Número 7. 7. E vamos aí com a Patrícia Campos, do Sacavém. Número 14. Portanto, depois do intervalo, o candidato responde as perguntas da Elisete, da Vila Luizão, também a Raimunda do Monte Castelo e o número... A 14, a Patrícia Campos do Túnel do Sacavém. Essas perguntas foram feitas pelas pessoas nas ruas, os eleitores. Eles não sabiam para quem iam perguntar, o candidato também não sabe quais são as perguntas, mas são perguntas de temas variados, temas livres. A gente vai para o intervalo agora e volta já já com a sabatina do Bom Dia Maranhão aqui na Difusora, um instante só. Estamos de volta ao vivo na TV Difusora e na Rádio Difusora FM, a sabatina com os candidatos a prefeito de São Luís. Hertes Dias, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, é o nosso entrevistado de hoje. O vice na chapa é Jairo Mesquita. Candidato, o tempo volta a contar a partir de agora. E nesse bloco o senhor responde a perguntas feitas pelos telespectadores. Vamos então à primeira pergunta. O meu nome é Elisete, é da Vila Luizão. Qual é a sua proposta de saúde para as mulheres, né? Tá, então olha só, um dos elementos centrais que eu queria reforçar para a Elisete, tem a ver com o fim da parceria público-privada, que tem a ver com aquilo que a gente falou antes, que saúde é um direito, direito não pode ser transformado em mercadoria. Nós vamos desmercantilizar os serviços públicos. Tem uma maternidade que estava para ser construída, salvo engano, desde 2016, que era lá na Cidade Operária, próximo de uma escola em que eu trabalhei durante muito tempo, a Escola Tancredo Neves. É um absurdo que hoje, no lugar da maternidade, está se construindo uma praça pública. Isso numa cidade que tem um alto índice de mortalidade infantil e materna também. Então é um absurdo, isso tem que acabar. Qual é o problema central em relação a isso que os outros candidatos não discutem porque não têm autoridade política para discutir? É porque os partidos dele, de todos os chamados principais, votaram na PEC 95/2016, coincidentemente, que é considerada a PEC da morte, que congela os investimentos em serviços públicos durante 20 anos e foi transformado em projeto de lei. Isso é genocídio, isso é feminicídio. Chegando à Prefeitura Municipal de São Luís, porque as pessoas não tem nada a ver, tem sim. Nós vamos exercer pressão, nós vamos querendo transformar a Prefeitura Municipal de São Luís em uma trincheira de luta contra o governo Bolsonaro e para reverter esse processo. Foi também aprovado um PL 39/2020, que também segue no mesmo caminho, é não ter concurso público, não ter progressão na carreira. Então eles estão prometendo resolver problemas públicos, de serviços públicos e da saúde, quando lá por cima eles já amarraram que não vai ter investimento. Nós vamos romper com a parceria público-privada, vamos pegar dinheiro da dívida pública e vamos investir através dos conselhos populares em saúde para que as companheiras não possam passar o que passam.
A gente tem mais uma pergunta de uma eleitora também, a Raimunda, dessa vez, que pergunta ao candidato Hércules Dias. Vamos ver a pergunta. Meu nome é Raimunda, eu moro no Monte Castelo, então nós precisamos de um posto de saúde que nós não temos. Então, esse que é a minha pergunta para o candidato. O que ele pode fazer? Perfeito, dona Raimunda, aí, que é do bairro que eu morei durante muito tempo e tenho um grande apego ao bairro do Monte Castelo. Olha só, inclusive porque às vezes também se fala de saúde de maneira muito abstrata, né? Então, por exemplo, isso aí passa pelas UBS, o fortalecimento das UBS, que você fortalecendo, inclusive, diminui a pressão sobre as UPAs e melhorando as condições das UPAs e das UBS, inclusive ampliando o horário de atendimento, e para isso é necessário fazer concurso público, não aumentar a jornada de trabalho, você inclusive diminui a pressão sobre os prontos-socorros. Então é esse que é o elemento que é importante a gente fazer para que a gente resolva os problemas da saúde, para que possa estar mais próximo dos indivíduos. Agora, para isso, vai passar por isso. É tratar da saúde como um bem público, como um direito público e não como mercadoria. Temos a pergunta de mais uma eleitora, a Patrícia Campos, do túnel do Sacavém, que vai fazer a pergunta agora. Vamos à pergunta. Meu nome é Patrícia Campos. Eu gostaria de saber o que os vereadores e os prefeitos vão fazer com o túnel do Sacavém. Falta saneamento básico. Se vocês vão resolver. Tá, e essa pergunta da Tânia, Patrícia. Né? Da Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Essa pergunta ela se combina com a pergunta que foi feita pela dona Raimunda, porque saúde tem a ver também com saneamento básico, de maneira preventiva. O que está colocado aqui para nós é se a CAEMA vai ser privatizada ou não, se o próximo prefeito vai seguir o novo marco regulatório ou não. Atenção, em plena pandemia, o governo Bolsonaro, com o apoio desses candidatos que estão à frente nas chamadas pesquisas, aprovaram a privatização do saneamento básico. Privatização da água, quando todo mundo está discutindo que a água se transformou numa necessidade proeminente. Privatização, ruptura do contrato de 22 anos que a Prefeitura Municipal de São Luís tem com a CAEMA. Não, é impossível universalizar os saneamentos básicos em São Luís e no Maranhão privatizando. O Brasil é o maior produtor de água mineral do mundo, já é o 5º maior consumidor. Privatizar a água é justamente para obrigar quem tem condições de ter que comprar água mineral. Então é um crime que está acontecendo. Então a nossa proposta é manter a parceria, o contrato da Prefeitura com o governo do Estado, dar uma batalha para que acabe o sucateamento, o desinvestimento em relação à CAEMA e criar as condições para a universalização do saneamento básico. Aqui em São Luís, apenas 4% da população tem direito, tem acesso ao esgotamento, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Não tem como você não ter uma população doente nas condições que a gente se encontra. São Luís hoje é 4 vezes mais poluída do que Cubatão. Quando a gente fala que o capitalismo está ameaçando a humanidade, está ameaçando São Luís também. É irracional isso. Por isso a gente defende a manutenção do contrato da Prefeitura com o governo do Estado. Ainda nesse tema, Hertz, de saneamento, muitos candidatos têm colocado em pauta a questão das praias de São Luís. Não é? Inclusive, em debate, isso tem sido aventado muito. De que forma, por exemplo, a Prefeitura poderia atuar nisso? A gente sabe que a CAEMA, você falou, explicou agora, concessionária, mas você, prefeito de São Luís, como atuaria, quais seriam, né, suas ações, uma frente relacionada à questão aí das praias de São Luís e da questão da poluição dela, de que forma aí a Prefeitura atuaria nisso? Tá, então olha só, tem estudiosos que falam que a poluição das praias, dos rios também, né, o Bacanga, o Anil, tem a ver com a concentração de pessoas, de moradias próximo a esses espaços. É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Primeiro, é o fortalecimento da CAEMA. Segundo, volta ao tema anterior, é porque todo o planejamento ele está justamente voltado a atender os grandes grupos. Não é só em função da população, que sim, tem a ver com o esgotamento. Parte do esgoto aqui de São Luís vai todo ele para os rios e para os mares.
mas tem a ver também com o setor industrial, que estão querendo, inclusive, transformar a zona rural, estão exigindo que parte da zona rural, além do plano diretor, que tira 40% da zona rural, mas transformar parte dali em espaço para receber resíduos industrial. Então é necessário que tenha um planejamento racional em relação a isso. Para isso, a gente vai ter que ter uma pressão maior sobre esses grandes grupos industriais, mas também sobre a especulação imobiliária. Porque não é só o pobre que polui os mares. Aqueles condomínios de luxo que vão surgindo nas orlas das praias são os principais poluidores. Ou seja, fizeram o seu mínimo de planejamento. Então a gente vai ter que reverter isso. Uma das propostas do PSTU para as cidades é combater o racismo, a LGBTfobia, o machismo também. Isso. Como é que o município pode atuar nessa situação, Hertz? Quais são as propostas? Você falava, inclusive, no seu programa, nas suas propostas, você fala sobre pensar segurança pública fora da caixa da segurança, né? Que é uma necessidade, né? Ampliar esse debate. Agora, isso é fato, segurança não se restringe à área de segurança pública, né? Mas de que forma articular as políticas nesse sentido como resultado? Então, olha só, toda a estrutura do Estado está voltada contra o nosso povo. Saiu os dados agora do anuário. De cada 100 mortos pela polícia no Brasil, 75 são negros. E atenção, o Maranhão é um dos estados mais perigosos para o meu povo viver. De cada 100, 91 são negros, dados que foram publicados o ano passado. Então, LGBT, porque o capitalismo é assim, a desigualdade é que é anormal, a diversidade que deveria ser normal é colocada como anomalia, então as pessoas morrem. Mulheres, o alto índice de feminicídio, como a matéria que vocês apresentaram aqui. Então tem que ter política para isso, tem que ter política para isso. Nós estamos defendendo, particularmente para negros e indígenas, mas também para os outros grupos, política de reparações históricas. Foi mais de 380 anos de escravidão. Essa cidade nunca foi governada por negros, nunca foi governada por indígenas, nunca foi governada por trabalhadores, para os trabalhadores. A escravidão foi o maior crime da história da humanidade. A burguesia reconhece. Se é um crime, tem que pagar. Tem que pagar como o Estado, tem que reparar, e nós estamos falando do Estado nas 3 esferas. Então, a nível municipal, tem que ter política de inclusão desses grupos para reparar todos os crimes históricos que foram cometidos contra os índios, contra os negros, mas também contra mulheres e contra a LGBT. No governo nosso, esses setores não serão tratados como anomalia. Tem que ter políticas públicas, tem que discutir guarda municipal, mas a guarda municipal não pode ser militarizada, tem que estar inclusive combinada com uma política de segurança pública construída a partir dos comitês de autodefesa que nós vamos impulsionar nos bairros de periferia. Aí sim, você tem uma política racional de segurança pública e de proteção dessas pessoas. Candidato, geração de emprego é importante, né? Você sempre toca nas classes mais desfavorecidas de São Luís, da periferia, e sabe que nesse núcleo há muito desemprego. E muita gente está assistindo agora em casa deve estar pensando o que, que o Hertz, qual a proposta dele para gerar emprego para esse trabalhador, né, que está ali necessitado de sustentar sua família e que hoje está desempregado. Então, quando a gente fala de situação de semi-escravidão, a gente está falando disso. Então, os outros candidatos estão apresentando, cada um deles tem um programa que tem um nomezinho, uma palavra de efeito. A gente tem que tratar isso com muita seriedade. O desemprego aqui em São Luís já atinge mais da metade da força de trabalho. A informalidade é algo absurdo. E as pessoas estão na informalidade porque perderam emprego. Não é porque tem tendência ao empreendedorismo. É porque perdeu emprego. O que a gente está propondo? Redução da jornada de trabalho sem redução de salário. O que eles estão fazendo é o contrário. É ampliando a jornada de trabalho e reduzindo o salário. Isso é um absurdo. Aqui na empresa, se tem 100 trabalhadores, se vocês trabalham 40 horas por semana, dá 4.000 horas. Se reduz para 30, fica faltando 1.000. O que o dono da empresa vai ter que fazer? Contratar mais 30 ou 33 pessoas. Essa é a medida racional. 2, plano de construção de obras públicas. Escola, hospitais, infraestrutura, etc. Tudo isso aí para gerar emprego. Agora, nós somos bem sinceros. É impossível resolver problema de desemprego por dentro do capitalismo. Para isso é necessário destruir essa forma de organização. Agora, o plano emergencial é para tentar diminuir drasticamente a situação de desemprego que está colocada em São Luís e no Brasil, de maneira geral. E é possível fazer, candidato? Quer dizer, é constitucional, por exemplo, essa redução da jornada? É possível? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou professor, né? Vocês já falaram.
eu acho que foi em 2012 mais ou menos, a gente deu uma batalha para reduzir jornada de trabalho em sala de aula, que a gente chama de direito à hora atividade. Eu tinha 16, passou para 12. O que o governo do estado e o que a prefeitura teve que fazer, a gente conseguiu nos dois, o que eu estou falando para vocês, com a relação de força. Conseguimos no município, imediatamente o Flávio Dino foi obrigado não sei se foi no governo dele ou de Rosiana, a adotar também a nível de estado. Ambos tiveram que fazer concurso para mais professores para preencher essas vagas, essas horas que abriram com a redução da jornada de trabalho. Então isso é algo lógico, racional. Candidato, agora o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Então, olha só, primeiro, é muito importante que você, trabalhador e trabalhadora, confie em você mesmo. Criaram a ideia de que nós somos uma classe que trabalhamos apenas com a mão, por isso que eles falam, precisa-se de mão de obra. Cérebro é eles. Nós temos que mudar isso aí. Quem é da construção civil tem que ter consciência de que um plano de construção de moradia popular não é o ERTES que é o mais habilitado. Nós queremos construir com os operários da construção civil, é o setor principal. Com professores a mesma coisa, trabalhadores da saúde, são eles que têm que discutir a política da área de saúde. E assim sucessivamente, comissão de garagem junto com cobradores, com motorista, inclusive para readmitir aquelas cobradoras que foram demitidas no período que foram implantadas catracas eletrônicas em São Luís. 2. Esse processo é extremamente antidemocrático. O PSTU é um dos poucos partidos que não está citado em casos de corrupção e está sem o direito de ter suas inserções na televisão, seus programas na televisão. Existe uma lei que diz que todos os partidos têm direito aos 10% do tempo de televisão e de rádio. Estão tirando a gente o que se refletiu no debate de ontem, que foi um debate de 6 com meia dúzia. 2 consórcios políticos em São Luís. Um ligado a Rosiana Sarney, o outro ligado a Flávio Dino. E uma série desses candidatos ligado diretamente a Bolsonaro. Sem derrotar Bolsonaro, é impossível conter a pandemia. É impossível conter o desemprego. Ele é o principal obstáculo. Ganhando a prefeitura, nós vamos transformar a prefeitura de São Luís numa trincheira de combate ao bolsonarismo, mas também de combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia e ao genocídio dos povos indígenas. Obrigado, candidato Hertes Dias, do PSTU, pela presença aqui na sabatina da TV Difusora. Muito obrigado. Obrigado, John, pela participação também. Amanhã, o candidato da sabatina na rádio e na TV, com transmissão ao vivo para todo o estado, é Iglesio Moisés, do PROS. Estará conosco aqui, estará aqui mediando essa sabatina o jornalista Eduardo Ereceira. Seguiremos para Caxias, haverá um debate lá em Caxias, estaremos mediando, mas amanhã seguimos aqui com a nossa sabatina do Bom Dia Maranhão, que termina agora. Hoje, na TV Difusora, é dia de Flamengo, é dia de futebol, é dia de Libertadores da América e o SBT transmite hoje à noite a partida do Flamengo pela Libertadores, encerrando depois da volta da pandemia, essa rodada aí importante e decisiva desta competição, que é a maior competição do futebol no continente. O Flamengo vai enfrentar o Júnior Barranquilla, o time colombiano nunca venceu a equipe carioca e tem um desafio de vencer nessa última rodada para continuar sobrevivendo aí na Libertadores. Portanto, hoje tem futebol, hoje tem Libertadores, tem Flamengo na tela do SBT. Amanhã, claro, a gente mostra os gols, os melhores momentos dessa partida aqui no Bom Dia Maranhão. Lembrando também que o Hora D segue hoje com a sabatina com os candidatos à Prefeitura de São José de Ribamar. E o Sistema Difusora de Comunicação abre espaço também, novos espaços para debate, para que, de forma democrática, os candidatos apresentem as suas propostas. O programa Ponto e Vírgula fará um confronto entre os candidatos, uma espécie de pinga-fogo entre os candidatos à Prefeitura da capital e fará também o seu debate ali próximo às eleições, já no mês de novembro, próxima data da eleição. Acontecerá um debate com transmissão pela Rádio Difusora FM. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã voltamos às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, com um bom dia, inclusive, eu repito, com a volta da sabatina aos candidatos à Prefeitura da capital. Informação é fundamental para a decisão na hora do voto, um voto mais consciente. Até amanhã.